Oi, gente. Estou falando com vocês do Colégio Ação de Santa Luz, na Bahia, principalmente para a Luísa, que me fez esse convite tão gentil de gravar alguma coisa sobre o meu romance Exílio. Primeiro, eu quero dizer que eu tenho uma ligação muito boa com a Bahia, embora eu não vá muito seguidamente aí. Adoro a comida, gosto das pessoas, do folclore, da cultura, dos lugares. E tenho uma amiga do coração, minha irmã, que se chama Maria Bethânia, uma maravilhosa cantora. Então, Luísa, de novo eu agradeço. E para vocês, alunos do Colégio Ação, eu quero dizer o seguinte: Exílio foi escrito em 85, 86, quando eu me mudei para o Rio por uns anos, breves anos, mas na verdade não é porque eu me senti no exílio no Rio. O livro se chamava A Casa Vermelha e todo ele acontece numa casa vermelha que realmente existia no Rio naquela época. Era uma casa abandonada ali no morro na Floresta da Tijuca, e a gente às vezes passeava e via essa casa assim. Eu achava ela bonita, parecia desabitada. Então, quando comecei a juntar os personagens, como que eu escrevo a ficção, não é a realidade, eu inventei aquela casa e o livro se chamaria A Casa Vermelha. E a tradução na Inglaterra, na editora Carcanet, na verdade, sem eles saberem disso, o livro aqui chamando-se Exílio, lá eles chamaram The Red House. Gostaram do título, que nem sabiam que era o meu primeiro título. Exílio foi dado por uma pessoa, um psicanalista, com quem eu era casada na época, Hélio Pellegrino, que leu os originais e me devolveu dizendo que esse livro devia se chamar Exílio, porque fala sobre o exílio, que é a vida do ser humano nessa terra. Digo, muito bem, é dedicado a você, estou escrevendo enquanto moro com você, vai se chamar Exílio. E realmente é interessante porque ali são várias personagens, minhas cachorrinhas concordaram, viu? São várias personagens que moram juntas, mas quase não tem nada a ver umas com as outras, né? Tem a irmã, que tem aquele irmão doente, né? Acho que é Miguel. Tem as duas moças namoradas, uma delas muito doente. E tem o personagem, na minha opinião, principal, além da narradora, que é médica, que está separada do marido, tem saudade do filhinho. Mas a personagem principal que ficou, que eu inventei, né, e que ficou muito tempo comigo, foi o anão. Porque vejam bem, ele é um tempo sinistro e às vezes comovente, né? Sarcástico e também às vezes doce. Né? Um pobre de um anãozinho vagando assim, acho que com um travesseirinho embaixo do braço. E eu fiz tive um especial cuidado. Se vocês lerem o livro e vão de novo olharem, vão perceber que nunca duas pessoas ao mesmo tempo veem o anão. Então ele ficou até o fim, até para mim, que fui a criadora dele, a mãe dele, sem que se soubesse se ele era real, ou se ele era uma invenção, ou se ele era um delírio da personagem, da narradora médica, que também não tem nome. Muitos personagens meus não têm nome, não me perguntem por quê, eles nascem assim, da minha cabeça, do meu coração, né? Então eu tenho a impressão que ele é muito um retrato de algum tipo de convivência que nós temos ou na nossa casa, ou no trabalho, ou no mundo, ou até convivendo conosco mesmos, em que nos consideramos estranhos, estrangeiros, né? Como se fosse um exílio a nossa vida, a dificuldade de comunicação, a dificuldade de empatia, sobretudo nesse período agora da pandemia, em que a vida está muito difícil. Eu mesma sou considerada de alto risco por causa da idade, porque há um tempo atrás sofri um infarto, então eu não saio de casa há 6 meses. Pior, não recebo em casa as pessoas que eu amo, por exemplo, minhas netas, os netos, que sempre vinham almoçar aqui, tá todo mundo, quando veio é de máscara, fica meio longe. Então, nesse período, especialmente, eu acho que nós sentimos mais ainda se temos ou podemos dar carinho, empatia, solidariedade, ou se estamos vivendo num exílio atrás atrás do aparelho da internet, né? Atrás do computador, do iPhone, do notebook, né? Nos comunicando virtualmente. Claro que essa questão da comunicação virtual é uma coisa boa, mas seria muito melhor que a gente não precisasse tanto dela, né?
Mas, por outro lado, é interessante ver no livro Exílio, na Casa Vermelha, que mesmo vivendo juntas, muitas pessoas não se comunicam, cada uma no seu exílio particular. E tem essa coisa muito bonita do rio, né? Daquelas árvores, aquela floresta meio, por um tempo acolhedora, por outro lado assustadora, né? Ao longe o mar. Então, assim, todos os elementos da vida, né? A terra, as árvores, o mar, a casa, as outras pessoas, as distâncias, né? Estão muito simbolizadas, e por isso que acabei chamando mesmo o livro de Exílio, mas era a Casa Vermelha. Então, só para repetir, voltando ao começo, para Luísa e alunos do Ação, a Inglaterra é como se tivessem intuído sem saber, e o tradutor inglês não sabia disso, acabaram chamando do Red House, né, a Casa Vermelha. Nunca mais passei lá depois que voltei a morar em Porto Alegre, já há muitíssimos anos, 20, 30 anos. Mas quando vou ao Rio, nunca mais voltei para ver se a casa ainda existe. Era uma casa fascinante, grande, com umas beiradas de madeira esculpida, assim, recortada, num tom vermelho já meio gasto. E, enfim, eu acho que todos nós construímos a nossa Casa Vermelha, né? A casa que seria ou do nosso exílio, da nossa solidão, ou para onde podemos chamar pessoas, as amizades verdadeiras, a família, que apesar de todos os pegas que acontecem, discussões, desacordos, ainda é o chão sobre o qual, em geral, nós acabaremos caminhando pelo resto da nossa vida, né? Então tá, obrigada, Luísa, obrigada, alunos do Ação. Beijo, lembranças para essa terra que eu amo, em Bahia. Eu só conheço São Salvador, por enquanto. Quem sabe um dia, né? Beijo para vocês.